Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Direito Processual Civil. E na aula de hoje nós vamos tratar de um tema muito legal. E aí, para a gente chegar no tema, para que você consiga fazer aí a estruturação do processo na sua cabecinha, eu quero relembrar aqui com você, o nosso caminhar do nosso processo. Então, o nosso processo começou com a nossa petição inicial, foi registrado ou distribuído, o juiz foi autuado, foi enviado a conclusão do juiz, o juiz deferiu, falou que a petição inicial estava linda, maravilhosa, e o juiz marcou uma audiência de conciliação ou mediação. Essa audiência de conciliação ou mediação, ela foi realizada. Se tiver acordo, vai para a sentença de mérito, porque o juiz vai homologar o acordo. Se não tem autocomposição, aí o que vai acontecer? No prazo de 15 dias, o réu ele poderá ou não apresentar a sua contestação. Bom, além disso, além da contestação, em alguns casos específicos é possível que na mesma peça processual o réu apresente a sua reconvenção. Mas pode ser também que o réu não apresente contestação. E aí ele será considerado no processo como revel. A revelia, ela ocorre quando o réu ele não apresenta a sua defesa. E aí, professora, passou esse prazo de 15 dias para que o réu apresente a sua contestação ou não, ou o juiz verifique revelia, verifique se tem reconvenção, o que vai acontecer com esse processo? Passado esse prazo aqui de 15 dias, o processo ele vai entrar nessa fase que é chamada de providências preliminares e saneamento. Professora, para que serve essa fase aqui de providências preliminares e saneamento? Essa fase aqui é justamente para o juiz verificar. Teve contestação? Qual é o conteúdo dessa contestação? Será que eu vou ter que intimar o autor para apresentar sua réplica à contestação? O juiz vai verificar, olha, não apresentou contestação. Então, houve revelia? Será que neste momento eu já vou decretar a revelia? E essas regras estão no Código de Processo Civil, dentre os artigos 347 até 353. Então, essa fase de providências preliminares e saneamento é justamente essa fase aqui, em que o juiz, então percebam que eu coloquei aqui em que o juiz, ele vai verificar se houve contestação. Se houve contestação, o juiz verifica, dependendo da defesa que foi apresentada na contestação, o juiz ele precisa dar a oportunidade para o autor apresentar sua réplica. Se na própria contestação teve reconvenção, aí o autor precisa ser intimado para responder à reconvenção também no prazo de 15 dias. Nessa fase de providências preliminares, o juiz verifica também se houve revelia. Agora, pode ser que houve revelia e mesmo assim não ocorreu os efeitos da revelia. Se há revelia, ou seja, a ausência jurídica da contestação, e não ocorre o efeito, porque, por exemplo, trata-se de direito indisponível, e aí qual que é o efeito da revelia? Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Se houve revelia, mas não houve os efeitos da revelia, aí o autor ele é intimado para quê? Para ele especificar as provas que ele pretende produzir, se ele ainda não as tiver indicado. E também é neste momento que haverá a correção de irregularidades ou vícios nesse processo, ok? Então, muita atenção para essa fase de providências preliminares e saneamento, ok? Então, olha só, vamos lá revisar aqui o nosso processo. Eu tive aqui toda essa primeira fase
em que o juiz deferiu a petição inicial, fomos para a audiência, teve acordo, não teve acordo. Se teve acordo, sentença. Se não teve acordo, contestação em 15 dias, réplica, se houver necessidade da réplica, e a gente entra na fase de providências preliminares de saneamento, ok? Bom, seguindo aqui, e aí a próxima fase é a fase do julgamento conforme o estado do processo, que a gente também vai estudar. Olha o que diz o artigo 347 do Código de Processo Civil. Fim do prazo para a contestação. Então, acabou o prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes da seção desse capítulo. É isso que eu acabei de explicar para você. Fim do prazo da apresentação da contestação, fim daqueles 15 dias, o que vai acontecer naquele processo? Você já sabe porque eu mostrei um mapinha mental aí para você. Bom, a primeira providência preliminar e verificação que o juiz vai verificar, que o juiz vai olhar naquele processo, é se houve revelia com efeitos ou não. Então, dê uma olhadinha aí comigo nas regras do artigo 348 e 349 do CPC. Atenção! Primeiro, 348. Se o réu não contestar a ação, não contesta, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no 344, qual que é o efeito? Presunção de veracidade. O juiz ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. É aquilo que estava no mapa mental que eu coloquei para você. Artigo 349. Ao réu revel, então ao réu revel, será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Então, muita atenção. O réu revel, ele pode entrar no processo, professora, mesmo sendo revel? Pode, a qualquer momento. Só que ele vai pegar o processo na fase em que o processo se encontra. Então, se o réu revel entrar no processo nessa fase em que ainda é possível especificar provas que ele pretende produzir, a ele será lícita a produção de provas. Ok? Professora, quando que vai haver aquela réplica que você falou? Então, o réu apresenta a sua contestação, dependendo da defesa que tem nessa contestação, o juiz intima o autor para apresentar sua réplica à contestação. Artigo 350 do Código de Processo Civil. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Então, atenção, toda vez que o réu alegue em sua defesa fato que impede, extingue ou modifica o direito do autor, que foi alegado na petição inicial, o juiz vai abrir prazo de 15 dias para o autor apresentar aquilo que nós chamamos de réplica. A réplica é justamente essa que está aqui no 350 do Código de Processo Civil. Quando, professora, que eu também tenho réplica? Dá uma olhadinha aí comigo no artigo 351, que ele diz o seguinte: se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Então, muita atenção. Olha só, quando que o autor ele vai ter direito à sua réplica? O primeiro caso é quando o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito. E também ele vai ter direito à réplica quando o réu alegar na sua contestação qualquer das defesas processuais
previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que eu mostro para você que são as preliminares. Lembra que a contestação, ela tem as defesas processuais, que são as preliminares, e a defesa de mérito. Toda vez que na defesa de mérito o autor, o réu, alegar algum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, como por exemplo prescrição, ou quando o réu colocar defesa processual preliminares, nos termos do 351, o autor vai ter direito à sua réplica, ok? Professor, o que mais mesmo que tem nessa fase do juiz, que o juiz vai tomar as providências preliminares? Olha o que diz o artigo 352. Verificando a existência de irregularidades e vícios sanáveis, alguma irregularidade no processo, mas que pode ser sanável, o que o juiz faz? Ele determina a correção em prazo, atenção, prazo nunca superior a 30 dias. Essa também é a fase de providências preliminares. E o artigo 353, ele diz que, cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz ele vai fazer o quê? Proferir o julgamento conforme o estado do processo. Ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês que todos esses artigos, providências preliminares e saneamento, que começou no artigo 347 e foi aqui até o artigo 353, ele se resume basicamente aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês o nosso material anterior. Essas são as providências preliminares. Quando que apresentada a contestação, o autor vai ter direito à sua réplica? Aí eu disse para vocês, a réplica em dois casos. Quando na contestação eu tenho, número 1, defesa processual, ou quando na contestação existe algum fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito do autor. Ok? E aí, vamos voltar aqui para o nosso caminhar. Olha tudo que nós já estudamos. Muita coisa. Depois, professora, das providências preliminares de saneamento, que aí eu já sei o que o juiz faz neste momento. Ele vai verificar se teve contestação, qual que é o conteúdo, para intimar o autor para réplica. Se não teve contestação, se tem revelia ou não. Se não teve revelia, ele intima o autor para especificar as provas que pretende produzir. Eu já entendi. Se tiver reconvenção, a reconvenção também o autor vai ter direito de se manifestar da reconvenção, ou seja, apresentar a sua resposta. E aí, depois disso, o juiz vai verificar aquele processo. E aí ele vai verificar se ele pode ou não julgar aquele processo. Por quê? Se o juiz puder fazer o julgamento conforme o estado do processo, neste momento, o processo já está completo, o que o juiz faz? O juiz já profere a sentença. Agora, pode ser que neste momento o juiz verifique que ainda existam provas a serem produzidas. Que tipo de prova, professor? Prova pericial, prova testemunhal, e aí tem que marcar uma audiência para ouvir testemunhas. Então, neste momento, o julgamento conforme o estado do processo, o juiz ele vai verificar se ele pode julgar ou não aquele processo, ou se esse processo ele tem que continuar para que a sentença seja proferida lá na frente, ok? Então, vamos lá. Julgamento conforme o estado do processo. Neste momento, o juiz pode tomar 4 posições. A primeira delas é a extinção do processo, atenção, através de uma sentença. Essa sentença, ela é baseada ou no artigo 485, sentença sem julgamento do mérito, ou nos termos do artigo 487, incisos 2 e 3. Então, essa é a primeira posição que o juiz pode tomar. Extinção do processo através de uma sentença baseada ou no artigo 485
ou no artigo 487, incisos 2 e 3. A segunda posição do juiz é proferir o julgamento antecipado do mérito. É quando o juiz verifica que não tem mais provas a produzir, que todas as provas já foram juntadas na petição inicial e na contestação e o juiz já pode proferir uma sentença de mérito. O juiz também ele pode verificar que ele pode julgar parcialmente o mérito com relação, por exemplo, a um dos pedidos. E aí, número 3, o juiz pode fazer o julgamento antecipado parcial do mérito. Se o juiz verificar que não é nenhum desses 3 casos, ou seja, precisa produzir mais provas, perícia, testemunha, inspeção judicial, o que o juiz vai fazer? Ele vai fazer o saneamento e a organização deste processo para que esse processo produza eventuais provas necessárias para aí só depois o juiz proferir a sua sentença. Então, nessa fase, que nós chamamos de julgamento conforme o estado do processo, o juiz ele pode verificar que aquele processo já está pronto para julgamento. Ele já profere a sua sentença, sem ou sem julgamento de mérito. Mas pode ser que o juiz verifique que esse processo ainda precisa de correr ainda para uma fase instrutória, para a produção de mais provas, para que só depois ele possa decidir. E aí a gente entra na fase de saneamento e organização do processo. Vamos lá? Então vamos estudar agora todos esses tópicos especificamente? Então olha só, o primeiro tópico, primeira coisa que pode acontecer aqui neste processo é a extinção dele através de uma sentença que esteja fundamentada ou com base no 485 ou com base no 487, incisos 2 e 3, ok? Neste momento, o juiz ele vai proferir uma sentença com ou sem julgamento de mérito. Sem julgamento de mérito com base no 485. Neste momento, o juiz ele verifica que estão presentes qualquer daquelas situações do 485 do CPC. Por exemplo, vamos imaginar que o processo correu, o autor fez a sua petição inicial, o processo correu, teve audiência, o réu apresenta a sua contestação e na contestação o réu ele alega convenção de arbitragem. E aí, o que o juiz vai fazer? Ele vai julgar o processo sem resolução de mérito, porque existiu uma convenção de arbitragem que foi apresentada pelo réu na contestação. Então, com base no 485 do Código de Processo Civil, ou o juiz verifica que aquela parte é ilegítima para estar ali. Pronto, o juiz já vai terminar com esse processo, já vai proferir uma sentença. Então, a primeira hipótese, então a primeira situação é que pode ocorrer a extinção do processo. Dê uma olhadinha aí comigo na regra do 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá sentença. Aí, parágrafo único, e aqui eu quero que você tenha atenção. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Muita atenção, e aí eu vou voltar aqui um pouquinho e eu quero que você anote o seguinte. Essa extinção do processo, esse número 1 aqui, você vai acrescentar aí no material que o juiz pode proferir sentença com base no 485 ou com base no 487, 2 e 3 de forma total ou parcial. Como assim, professora? Vamos imaginar que eu tenho 2 réus e o juiz verifique que um desses réus, depois da contestação, o juiz verifica que ele é parte legítima. No momento do julgamento conforme o estado do processo, o que o juiz faz? O juiz profere uma sentença o juiz profere uma decisão interlocutória e o juiz extingue o processo parcialmente com relação a esse réu que o juiz verificou que é parte legítima para estar ali naquele momento.
e aí o juiz faz essa extinção do processo parcial e o processo só continua contra o outro réu. Aí eu quero que você pegue aí, eu vou pegar aqui comigo, o artigo 485 do Código de Processo Civil, e esse é o exemplo perfeito para você entender isso daí. Então, vai lá no 485, ele diz assim: o juiz não resolverá o mérito quando, inciso 6, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Então, eu tenho dois réus, o juiz verifica que um deles não é parte legítima para estar ali. O que o juiz faz? A extinção do processo com base no 4856 com relação a um dos réus. O processo vai continuar com relação ao outro, ou seja, essa extinção é parcial. E aí a gente volta aqui no artigo 354, parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Se o autor não concordar com o juiz com essa extinção parcial em relação a esse réu, essa decisão é uma decisão interlocutória, por isso que ela é impugnável por agravo de instrumento. Então, atenção, essa extinção aqui do processo, toda vez que ela é total, ela vai ser realizada pelo juiz através de uma sentença. E contra a sentença, o recurso cabível é a apelação. Toda vez aqui que essa extinção ela for parcial, aí trata-se de decisão interlocutória, porque ele está extinguindo parcialmente o processo. E aí o recurso cabível é agravo de instrumento, ok? Como que vai cair na sua prova? Se o juiz extinguir o processo nos termos do artigo 485 de forma parcial, o recurso cabível é apelação, agravo de instrumento, embargo de declaração, agravo interno, embargo de divergência, é agravo de instrumento, ok? Fechou? Continuando aqui. A segunda posição do juiz nesse momento é o julgamento antecipado do mérito. Então, olha o artigo 355 do CPC. Segunda posição que o juiz pode tomar. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença, aí aqui, com resolução do mérito quando, primeiro, não houver necessidade de produzir outras provas, já expliquei isso para vocês. Inciso 2, quando o réu for revel e ocorrer o efeito previsto no 344 e não houver requerimento de prova na forma do 349. Então, toda vez que o réu é revel e ocorre o efeito da revelia, que é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, e o réu revel não faz pedido de apresentação de provas nos termos do artigo 349, o juiz extingue esse processo, ele profere uma sentença, só que aí essa sentença é com resolução de mérito. E não se esqueça que esse julgamento antecipado do mérito, que é uma sentença de mérito neste momento, por quê? Porque não precisa produzir outras provas ou porque o réu é revel e tem os efeitos da revelia, ela pode ser também parcial, que é o que a gente vai ver agora. Então, o juiz também pode fazer o julgamento antecipado parcial do mérito. Então, artigo 356, atenção, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles. Número 1, mostrar-se incontroverso. Então, o autor alegou e o réu concordou, não há controvérsia sobre aquele assunto. Ou aquele pedido estiver em condição de imediato julgamento nos termos do artigo 355. Então, um dos pedidos, ele já pode ser julgado com absoluta certeza. Então, o que o juiz faz? Ele julga aquele pedido e vai continuar discutindo só aquilo que há controvérsia e que é preciso produzir mais provas para a decisão final. Deu para entender? Então, olha só. Vamos voltar aqui um pouquinho. O juiz, o que ele pode fazer? Ele pode extinguir o processo, e aí sempre através de sentença, se for total, decisão interlocutória, se for parcial, ele pode proferir o julgamento antecipado do mérito total, aí a sentença cabe a apelação.
Se ele faz julgamento antecipado parcial do mérito, parcial. Toda vez que a gente fala em parcial, é decisão interlocutória e cabe agravo de instrumento. Ou o juiz... e aí a gente vai continuar aqui o 356. Então, olha só, vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 356. A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida, ok? Então, muita atenção que essa frase já caiu em prova. A decisão que julga parcialmente o mérito, ela pode reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Por que ele está dizendo isso? Olha o parágrafo 2º. A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Ok? Vou explicar para vocês. O pedido do autor deve ser certo e determinado. E o correto é que a sentença ela seja líquida. Ocorre que em alguns casos, naqueles em que se admite pedido genérico, pode ser que a sentença ela seja certa, mas ela seja ilíquida. E aí a sentença que é ilíquida, ela vai ter que passar por uma fase de liquidação para determinar exatamente o valor, para que depois esse valor possa ser pago voluntariamente ou executado. Então vamos imaginar que é o pedido de lucros cessantes em uma ação de indenização por ato ilícito. Então eu quero que o réu que me ocasionou o dano, ele me pague tudo que eu deixei de ganhar naquele tempo que eu fiquei sem trabalhar. Só que no momento que eu entrei com o processo, eu ainda não sabia exatamente o que eu deixei de ganhar. E o Código de Processo Civil, ele permite pedido genérico quando não se sabe, no momento de propor a ação, quais são as consequências daquele fato ilícito, ok? E aí, vamos imaginar que o juiz, neste momento do julgamento, conforme o estado do processo, ele percebe que existe um dos pedidos que ele já pode fazer o julgamento parcial de mérito e continuar julgando somente em relação aos outros. E vamos imaginar que esse pedido que o juiz pode julgar, ele é ilíquido. E aí o juiz pode fazer o julgamento antecipado parcial do mérito quando tratar-se de obrigação ilíquida? Pode, porque o parágrafo 1º ele permite. E aí, professora, se for ilíquido, essa decisão ela é parcial de mérito e ela é recorrível por agravo de instrumento. Ok? Toda vez que for parcial, durante o processo, continua resolvendo o processo com relação a outros pedidos, cabe agravo. Esse agravo de instrumento, ele tem efeito suspensivo? Ele não tem. Por quê? O parágrafo 2º, ele fala que a parte que foi beneficiada com esse julgamento parcial de mérito de obrigação ilíquida, ela poderá liquidar ou executar, desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independente de caução, independentemente de prestar garantia, caso o tribunal ele mude essa posição futuramente, ainda que haja recurso contra essa decisão que foi interposta. Então, muita atenção, a decisão que julga parcialmente o mérito pode ser líquida ou ilíquida e a parte já pode liquidar e executar essa decisão independentemente de caução, ainda que haja recurso, ok? Parágrafo 3º, ele diz o seguinte: na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Toda vez que o juiz ele profere um julgamento antecipado parcial de mérito e continua o processo, essa decisão que julga parcialmente, ela é uma decisão interlocutória que é impugnável por agravo de instrumento. Vamos imaginar que não há agravo de instrumento. Essa decisão, ela vai transitar em julgado e ela pode ser objeto de um cumprimento de sentença definitivo e não provisório. Parágrafo 4º. A liquidação e o cumprimento da decisão
que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. Então, muita atenção. Como que é a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença de julgamento parcial? Parágrafo 4º. A liquidação e o cumprimento de decisão que julga parcialmente o mérito poderão ser processadas em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. Ela pode ser processada nos mesmos autos? Pode. Mas ela pode ser processada em autos suplementares? Também pode. Ok? E muita atenção. Do julgamento antecipado parcial do mérito, cabe qual recurso? Atenção aqui, agravo de instrumento. Ok? Toda vez que eu tenho julgamento parcial, ainda que seja de mérito ou sem mérito, o recurso cabível é agravo de instrumento. Não se esqueça disso. Essa informação, ela é muito, muito importante para você. Ok? Vamos continuar aqui a nossa aula. Professora, se não é caso de extinção do processo nos termos do 485 ou 487, incisos 2 e 3. Se não é caso de julgamento antecipado do mérito. Se não é caso de julgamento antecipado parcial do mérito. Qual que é a fase que o processo vai entrar? Ele vai entrar na quarta fase, se o juiz aqui não proferiu sentença, ou se ele proferiu sentença parcial, é porque com relação ao outro pedido precisa entrar nessa fase aqui de saneamento. E aí, a gente entra nessa fase do artigo 357 do CPC, que é o saneamento e a organização do processo. Professor, o que é essa fase? Fase de saneamento é aquela fase em que o juiz ele vai verificar o que precisa feito daqui para frente neste processo para que ele possa estar preparado para proferir a sua sentença. Então, uma das principais situações que vão ocorrer nessa fase de saneamento e organização do processo é que o juiz ele vai delimitar quais são as questões controvertidas e quais serão aquelas questões que precisam ser produzidas mais provas para que depois o juiz possa proferir o seu julgamento. Então, atenção e acompanhe aí comigo. Artigo 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, número 1. Então, olha tudo que acontece no saneamento e organização. Inciso 1. Resolver as questões processuais pendentes, se houver. Inciso 2. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova que serão admitidos, pericial, testemunhal, ok? Atenção, inciso 3, ele vai definir a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373. Inciso 4, ele vai delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Inciso 5, ele vai designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Então, muita atenção com relação a esse tópico. Professora, no momento de sanear e organizar o processo, o que exatamente o juiz vai fazer? Ele pode tomar 5 posições. Então, ele resolve alguma questão processual pendente, se houver. Ele delimita as questões de fato, que são aquelas questões controvertidas sobre as quais a gente tem que produzir provas. Ele determina quais serão os meios de prova admitidos, pericial, testemunhal, inspeção judicial, etc., que é o que a gente estuda em provas. Atenção, aqui eu quero uma atenção. Inciso 3.
ele define a distribuição do ônus da prova. Já volto aqui. 4. Ele delimita também questão de direito que estão pendentes e que são importantes para a solução daquele mérito. E, se necessário, ele designa a audiência de instrução e julgamento. Para que serve a audiência de instrução e julgamento? Para produzir prova oral. Então, muita atenção. Para que serve a audiência de instrução e julgamento? Para produzir prova oral. Lembra que eu falei para vocês, atenção aqui que eu vou voltar no inciso 3, artigo 373? Na nossa primeira aula de provas, eu vou ensinar para vocês a inversão do ônus da prova e a distribuição do ônus da prova e da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova. É o seguinte, o que isso quer dizer? Quem alega, então eu sou autor, eu chego para o juiz e conto uma história. A prova de quem alega é de quem? O autor é que tem que provar os fatos que constituem o seu direito, ok? E o réu, ele tem que trazer algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Esse momento de saneamento e organização do processo é o momento em que o juiz, ele vai definir a distribuição do ônus da prova, que a gente vai aprender no artigo 373. Então, existem algumas questões de prova que pode perguntar para vocês. É no momento de saneamento e organização que o juiz vai definir a distribuição do ônus da prova? Segundo a regra do 357, inciso 3, sim, essa é a resposta correta. Eu quero dizer para vocês o seguinte, neste momento de saneamento e organização do processo, a gente vai aprender algumas regrinhas importantes do processo civil e que podem cair na sua prova e que você não pode se esquecer. O primeiro tópico que você vai aprender aqui dentro de saneamento e organização, além de você saber para que ele serve, que na verdade o juiz vai verificar o que precisa ser feito nesse processo, quais provas precisam ser produzidas para que ele depois faça o julgamento. Neste momento, se o juiz verificar que a questão é muito complexa, o que o juiz pode fazer? Ele pode marcar uma audiência de saneamento e nessa audiência de saneamento, esse saneamento ele é realizado em cooperação com o juiz e com as partes. Então, muita atenção. O Código de Processo Civil, embora isso não seja ainda usual, ele determina que no momento da audiência de instrução e julgamento, ele determina que no momento do saneamento, o juiz ele poderá marcar uma audiência de saneamento, ok? Para fazer o saneamento em cooperação com as partes. Então, dê uma olhadinha aí comigo no artigo 357, parágrafo 1º. Então, primeiro a gente vai aqui no parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ok? Então, vamos lá. Realizado o saneamento, ou seja, quando o saneamento ele é feito pelo juiz sozinho, as partes, ambos, autor e réu, têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Então, toda vez que aquele saneamento é feito pelo juiz, as partes serão intimadas dessa decisão de saneamento. E aí elas terão um prazo comum de 5 dias para se manifestar, para solicitar esclarecimento ou ajuste, fim do qual a decisão se torna estável, ou seja, contra essa falta de manifestação, se as partes não se manifestarem do saneamento em 5 dias, eles não podem mais futuramente reclamar. Essa é a primeira regra. Segunda regra importante sobre o saneamento. Parágrafo 2º, ele diz que as partes podem apresentar ao juiz, para a homologação, a delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, ela vincula as partes e o juiz. Então, muita atenção. Vamos voltar aqui um pouquinho no artigo 357, incisos 2 e 4. No inciso 2, ele fala que no saneamento,
o juiz vai delimitar as questões de fato por meio do qual vai recair a próxima atividade probatória. E ele também vai delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. E aqui, o artigo 357, parágrafo 2º, ele dá uma liberdade para as partes apresentarem para o juiz já pronto esse saneamento para homologação pelo juiz, e essa homologação ela vincula as partes e o juiz, mas é somente as regras dos incisos 2 e 4 que admite esse negócio jurídico processual. O que é o negócio jurídico processual lá do 190? É quando as partes, elas mesmas celebram um acordo e apresentam para o juiz homologar dizendo que é assim que elas estão determinando aqueles tópicos. Então, o saneamento ele pode ser feito pelo juiz sozinho e com relação aos incisos 2 e 4, as partes vão poder apresentar ao juiz a delimitação consensual desses tópicos e isso vai vincular as partes e o juiz. Professora, e a tal audiência de saneamento? Se o juiz não faz o saneamento sozinho ou as partes não apresentam a delimitação dos tópicos dos incisos 2 e 4 e o juiz achar que aquela causa é complexa, o que ele deverá fazer? Ele deve marcar uma audiência de saneamento. Então, olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 357. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer as suas alegações. Então, toda vez que a causa apresenta complexidade, seja em matéria de fato ou seja matéria de direito, o juiz ele deve designar uma audiência de saneamento para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz convida elas para esclarecer as suas alegações. O que é importante dessa audiência de saneamento? Você vai ver comigo agora os artigos 357, parágrafos 4º até 9º. Então, vamos lá. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, quando o saneamento é feito pelo juiz, ele vai fixar um prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. Então, toda vez que o juiz ele realiza o saneamento e ele determina que ali tem que ser produzida a prova testemunhal, o que esse juiz faz? Ele fixa um prazo comum para as partes, não superior a 15 dias, para que ele apresente o seu rol de testemunhas. Professora, e se o juiz marcar a audiência de saneamento? Se o juiz marca a audiência de saneamento, as partes devem saber que é nessa audiência que ele tem que levar o rol de testemunhas. Se ele não levar o seu rol de testemunhas nessa audiência, ele pode ter o seu direito de arrolar testemunhas precluído. Essa é a regra do parágrafo 5º do artigo 357. Olha só. Na hipótese do parágrafo 3º, as partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol de testemunhas. Então, muita atenção. Professora, qual é o prazo para que as partes apresentem o seu rol de testemunhas no processo? Depende. Se o saneamento é feito pelo juiz e o juiz no saneamento ele determina que deverá ser produzida a prova testemunhal, ele vai determinar um prazo comum não superior a 15 dias para as partes apresentarem o seu rol de testemunhas. E aí, claro, esse prazo vai contar da data que elas são intimadas da decisão de saneamento. Agora, se a causa é complexa, o juiz deve marcar uma audiência de saneamento. Se ele marca uma audiência de saneamento, as partes devem levar o seu rol de testemunhas prontos na audiência, sob pena de preclusão. Professora, qual que é o número de testemunhas máximo aqui no direito processual civil? Tem número de testemunhas mínimo? E aí, olha só, o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. Então, o número de testemunhas arroladas, o máximo é 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato.
Parágrafo 7º. O juiz pode limitar o número de testemunhas? Sim, então o juiz poderá limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Então a regra é: o número máximo de testemunha é 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. Eu posso alegar vários fatos em locais diferentes com várias testemunhas. E o juiz ele pode sim limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade da causa e todos os fatos individualmente considerados, ok? Ok. Nesse momento do saneamento, pode ser que seja determinada a prova pericial? Pode, já expliquei isso para vocês. E o parágrafo 8º do artigo 357, ele diz que, caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, estabelecer desde logo calendário para sua realização. É claro que nós temos o princípio da celeridade, o princípio da duração razoável do processo. E toda vez que o juiz determina a prova testemunhal no momento do saneamento, se possível, ele deve desde logo estabelecer um calendário, uma data para a realização da perícia. Na prática é isso difícil acontecer. E aí o parágrafo 9º, ele fala que as pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. Então, veja, atenção, as pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. O que eu quero que você veja comigo? Eu quero que você vá lá no seu Código de Processo Civil e você dá uma olhadinha comigo no artigo 334, parágrafo 12. Então, você vai conferir aí e comparar o 334, parágrafo 12, com o 357, parágrafo 9. No 334, parágrafo 12, ele fala que a pauta das audiências de conciliação ou mediação, ela deve respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Já o parágrafo 9º, o que ele fala? Ele fala que as pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. E ele não indica que audiência é essa. Então, a nossa doutrina, o que ela fala? Que essa audiência indicada aqui no parágrafo 9 é a audiência de instrução e julgamento, que é essa audiência que vai ser marcada para a produção de prova oral, ok? Então, nós tratamos de um tema importantíssimo. Dentro desses temas que nós falamos, que é o julgamento conforme o estado do processo, aqui você tem muitos detalhes para estudar. Então, número máximo de testemunhas, audiência de saneamento, quando que o juiz vai marcar, rol de testemunhas, qual que é o prazo para apresentar rol de testemunhas. Aqui a gente falou um pouco dos recursos. Toda vez que eu tenho recurso parcial, toda vez que eu tenho decisão parcial, o recurso cabível é agravo de instrumento. Então aqui você tem uma grande quantidade de detalhes para estudar. Como é que você vai fazer isso? Assistindo a aula. Quantas vezes você puder e quiser, caso você tenha tido alguma dificuldade para entender esse tópico, você vai estudar os artigos de lei e grifar de acordo com as regras que eu ensinei aqui para você. E mais, o que é importante? Este mapa mental que eu coloquei aqui novamente para você aqui atrás agora. Então, esse mapa mental, ele resume todos os detalhes que nós acabamos de estudar. Professora, a partir do momento que é realizado o saneamento e a organização do processo, o que vai acontecer nesse processo? Você já aprendeu aí comigo, se tiver perícia, o juiz já designa uma data, de preferência calendário para perícia. Se tiver oitiva de testemunhas, o juiz vai determinar audiência de instrução e julgamento e aí sim o processo depois vai seguir para a fase de julgamento. E aí, na próxima aula aqui, nós vamos tratar da audiência de instrução e julgamento. Espero que você tenha entendido todo esse tópico. Não esqueça do nosso treinamento, apostila, videoaula e principalmente realizar os exercícios que eu proponho para você. Realize esse exercício, se errar, entende porque errou, faz de novo, repete
e vai fazendo o ciclo de repetição dos exercícios desde a aula 1 até a aula número 7, número 8 e assim sucessivamente, sempre revisando e anotando aquilo que você errou, aí você volta, repete e esse vai ser o segredo da sua aprovação. Eu te vejo na nossa próxima aula. Beijo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de Direito Processual Civil. Hoje especificamente nós vamos focar nos nossos estudos sobre a audiência de instrução e julgamento, mas como é que a gente faz, professora, para chegar nesse tópico audiência de instrução e julgamento? Aí vamos resumir de novo e repetição, até que você vai ficar craque nisso. E eu tenho certeza absoluta que essas aulas vão levar você a um conhecimento de direito processual civil que vai fazer com que você passe a gabaritar todas as provas de concurso público que cair processo civil nos seus próximos concursos até você ser aprovado. Então vamos lá? Olha só, estamos aqui em que fase do nosso processo? Providências preliminares e saneamento, depois julgamento conforme o estado do processo, esses dois últimos tópicos que acabamos de estudar. O que vai acontecer, professor, aqui nesse momento do julgamento conforme o estado do processo? Ah, professor, eu lembro que você dividiu lá em 4 situações. Mas essas 4 situações, elas serão resumidas em 2 decisões do juiz. Que decisões? Quais são os 3 pronunciamentos do juiz? Eu tenho despacho, decisão interlocutória e sentença. A sentença, ela põe fim ao processo, extingue o processo total. A decisão interlocutória é aquela decisão que não é sentença, mas que ela tem conteúdo decisório. E contra essa decisão interlocutória, poderá ser cabível o agravo de instrumento. E eu tenho o despacho, que é aquela decisão judicial que só visa dar marcha ao processo, ela não tem o condão de gerar, por exemplo, a possibilidade de um recurso. Então veja, no momento do julgamento, conforme o estado do processo, seja a extinção do processo, seja o julgamento antecipado do mérito, seja o julgamento antecipado parcial do mérito, ou seja o saneamento, dessas 4 situações, obviamente, elas serão realizadas pelo juiz ou através de uma decisão interlocutória ou através de uma sentença. É isso que eu resumi aqui para vocês. Então, no momento do julgamento conforme o estado do processo, o juiz ou vai proferir uma sentença, que é aquela para extinguir todo o processo, e essa sentença, ela pode ser com ou sem julgamento de mérito. E aí, o que nós aprendemos? Nós aprendemos extinção do processo com base no 485, que é sem julgamento do mérito, ou extinção do processo com base no 487, 2 e 3, que é extinção do processo com julgamento de mérito com base no 487, 2 ou 3, 2 ou 3. Ou o juiz faz o julgamento antecipado do mérito, ali já pode extinguir também através de sentença, só que aí é com o julgamento do mérito. Se o juiz partir para uma decisão ou de saneamento ou julgamento parcial, ou extinção parcial, é sempre decisão interlocutória. Então, neste momento, o juiz ele pode proferir ou uma sentença ou uma decisão interlocutória, ok? A decisão interlocutória, ela pode extinguir o processo com o julgamento do mérito parcialmente ou sem julgamento de mérito, ou a decisão interlocutória, como eu falei para vocês, ela vai ser de saneamento. Neste momento, se o juiz ele fizer o saneamento, ele pode determinar neste processo uma perícia e ele já pode determinar um calendário para essa perícia ser realizada. E se precisar de produção de prova oral ou ouvir testemunha, o que o juiz faz? Marca uma audiência de instrução e julgamento. Essa audiência de instrução e julgamento, que é pública, está regulamentada dentro dos artigos 358 e 368, que é isso que a gente vai ver aqui na aula de hoje. E depois o juiz vai proferir a sua sentença com base no 485, a sentença que a gente estuda a partir do 485 até o 512 do Código de Processo Civil, ok? Então, a nossa aula de hoje, ela vai ser sobre audiência de instrução e julgamento. Mas eu quero que você entenda que quando a gente estuda julgamento conforme o estado do processo, eu coloco aqui para você 4 posições.
E essas 4 posições, elas vão recair sempre ou através de uma sentença que extingue total o processo ou uma decisão interlocutória, porque a decisão do juiz que determina o saneamento é uma decisão interlocutória, ok? E aí lembrando que no momento do saneamento, se a causa é complexa, o juiz ele pode até determinar uma audiência de saneamento para fazer o saneamento em cooperação com as partes. Fechou? Ok. Então vamos estudar a audiência de instrução e julgamento? Artigo 358 do Código de Processo Civil. Então, quando que o juiz vai marcar audiência de instrução e julgamento? Quando ele tiver que produzir prova oral. E aí a gente vai ver o que vai acontecer nessa audiência de instrução e julgamento. Mas, atenção, a audiência de instrução e julgamento, ela é um ato processual? É um ato processual, só que é um ato processual que a gente chama de complexo, porque dentro da audiência de instrução e julgamento vão acontecer vários atos. Vamos lá. Artigo 358. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que o juiz ele declara aberto e manda apregoar. Então, o servidor judicial ele vai lá, olha, vai chamar o nome do autor, o nome do réu, o nome dos advogados, apregoar, verificar se as testemunhas estão presentes para que a audiência possa ser instalada. Artigo 359. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes. Mas, professora, não teve uma audiência de conciliação ou mediação? Teve, mas a conciliação ou mediação ela pode ocorrer aí a qualquer momento durante o processo. Então, instalada a audiência de instrução e julgamento, o juiz tenta novamente conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução de conflitos, como a mediação e a arbitragem, ok? Artigo 360. Ele vai falar que o juiz ele tem poder de polícia nessa audiência de instrução e julgamento. Então, incumbe ao juiz e não ao servidor exercer o poder de polícia. Inciso 1. Mantendo a ordem e o decoro na audiência. Inciso 2. Ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportam de forma inconvenientemente. Inciso 3. Requisitar quando necessário força policial. Inciso 4. Tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Inciso 5. Registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados na audiência. Então, o juiz tem poder de polícia e é ele que deve manter a ordem e o decoro na audiência. Além disso, ele pode mandar se retirar da sala quem se comporte mal, ele pode requisitar a força pelo policial, ele tem que tratar com urbanidade e ele tem que registrar tudo que acontece na audiência. Vamos repetir? Vamos repetir tudo de novo? O que o juiz tem que fazer na audiência? Manter a ordem e o decoro. Ordenar que se retirem da sala aqueles que se comportam de forma inconveniente. Requisitar força policial se necessário. Tratar com urbanidade as partes, todo mundo que participa do processo, e registrar tudo que acontece, todos os requerimentos em ata com exatidão. Esse é o poder de polícia que o juiz vai exercer em uma audiência. Para que serve a audiência de instrução e julgamento? Eu falei para você no começo da aula. Para produzir prova oral, não é isso? Então, vê o artigo 361 comigo. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo nesta ordem, preferencialmente. Isso já caiu no TJ? Já, mas pode cair de novo? Pode. Audiência de instrução e julgamento é um ato processual complexo. Dentro desse ato processual complexo, que é a audiência de instrução e julgamento, vão acontecer vários atos processuais, como, por exemplo, oitiva de perito e assistente técnico, depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas, debates orais. Professora, essa ordem que a gente vai estudar no artigo 361, ela é uma ordem obrigatória? Não, ela é uma ordem preferencial. E o juiz, de forma justificada,
pode alterar essa ordem. Isso já foi objeto de questão de prova e pode cair novamente. Então, atenção para a regra do artigo 361 do CPC. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, preferencialmente serão ouvidos o perito e os assistentes técnicos. Então, a ordem é essa. Primeiro, oitiva do perito e dos assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do 477, caso não respondidos anteriormente por escrito. Então, muita atenção. Vamos imaginar que há uma perícia, não há testemunhas para aquele processo e, depois de realizada a perícia, as partes elas requisitam a instalação de uma audiência para a oitiva de perito. O que o juiz pode fazer? Ele pode solicitar que os peritos eles respondam por escrito. Mas, regra geral, a oitiva de perito e assistente técnico, ela é feita depois, claro, da realização da perícia na audiência de instrução e julgamento. Inciso 2. O autor e em seguida o réu que prestarão um depoimento pessoal. Então, depois da oitiva do perito e do assistente técnico, se houver perícia, serão realizados os depoimentos pessoais. Primeiro do autor, que começa com o processo, depois do réu. Depois dos depoimentos pessoais, serão inquiridas as testemunhas. Primeiro serão ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor e depois as testemunhas arroladas pelo réu, elas nessa ordem. Então, muita atenção. Artigo 361. O que ele diz? Que a prova oral ela é produzida na audiência de instrução e julgamento e serão ouvidas nessa ordem. Primeiro, perito e assistente técnico, depois, depoimento pessoal, sempre primeiro do autor, depois do réu, depois oitiva de testemunhas, sempre primeiro do autor, depois do réu. Qual é o número de testemunhas máximo no processo civil aqui no procedimento comum? 10 testemunhas, sendo no máximo 3 para a prova de cada fato. Essa é a regra. Vamos lá para o parágrafo único do artigo 361. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. Então, muita atenção para essa regra. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes, que é o depoimento pessoal, e as testemunhas, não poderão os advogados e o MP intervir ou apartear sem licença do juiz. Regra sobre o depoimento pessoal, regra sobre a produção de prova testemunhal, a gente vai estudar na aula de provas. Por enquanto, estudamos a ordem preferencial da audiência de instrução e julgamento. Essa audiência de instrução e julgamento, professora, ela pode ser adiada? Pode em 3 casos. Artigo 362. A audiência poderá ser adiada. Inciso 1, por convenção das partes. Inciso 2, se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. 3, por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Como assim, professora? Vamos imaginar que a audiência de instrução e julgamento está marcada para as 4 horas. Deu 4 horas ou 16 horas. Deu 16h40, não chamou ainda, o que pode acontecer? Essa audiência, ela pode ser adiada. É claro que na prática isso não acontece, mas deveria acontecer. Porque quando o juiz ele marca a audiência, ninguém pode chegar atrasado. Então, teoricamente, as pessoas não deveriam ficar lá horas esperando para uma audiência começar. Mas, na prática, eu não vejo isso acontecer, mas você precisa saber que essa regra está no Código de Processo Civil e vamos imaginar que haja um atraso injustificado por mais de 30 minutos, o advogado pode bater lá na sala do juiz e falar: excelência, com licença, eu gostaria de informá-lo que o Código de Processo Civil ele prevê que essa audiência deve ser adiada se houver atraso injustificado por tempo superior a 30 minutos, então eu não posso mais aqui ficar esperando, que eu tenho outros compromissos e eu gostaria que o senhor adiasse essa audiência. Então é assim que teoricamente deve acontecer, ok? Então, quando que a audiência de instrução e julgamento pode ser adiada? Convenção das partes, quando não pode comparecer justificadamente qualquer pessoa que
que deva necessariamente comparecer, como por exemplo uma testemunha arrolada e intimada, ou por um atraso injustificado do seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Parágrafo 1º. O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência e não sendo o juiz procederá à instrução. Então, quando uma parte não pode comparecer e ela tem motivo justificado e ela quer que essa audiência seja adiada porque ela precisa prestar o seu depoimento, ela tem que comprovar o seu impedimento até a abertura da audiência, ok? Se ele não comprovar, não pode durante a audiência aí requerer que essa audiência seja adiada. Então é até a data da abertura, até o momento da abertura da audiência, quem estiver impedido e necessariamente queira comparecer, ele deve comparecer. Parágrafo 2º. Atenção que o parágrafo 2º já caiu várias vezes em várias provas de concurso. Ele diz assim: o juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao MP. Então, vamos imaginar que essa audiência é marcada e o advogado ou o MP ou o defensor público não comparece. A audiência vai ser realizada da mesma forma, sem a presença deles. E a penalidade é que o juiz ele vai poder dispensar, se ele quiser, a produção de prova requerida por quem não tenha comparecido. Então, a audiência é realizada da mesma forma e vamos imaginar que tenha rolado uma testemunha e o juiz acha ela desnecessária, o juiz pode dispensar a oitiva dessa testemunha, como, por exemplo, o defensor público que não compareceu. Ok? Parágrafo 3º. Quem der causa ao adiamento sempre vai responder pelas despesas acrescidas. Então, vamos lá. Vamos ao nosso flashcard para você não esquecer mais essa matéria. Então, a pergunta é: o que é flashcard? Você anota de um lado a pergunta e depois vem a resposta. Você pode usar o nosso material como flashcard, só colocar uma folhinha aí em cima quando você for estudar. Quais são as situações em que a audiência pode ser adiada? Primeira, convenção das partes. Segunda, quando alguém que deva necessariamente participar não possa comparecer, desde que seja justificado. Então, eu anotei não comparecimento justificado de qualquer pessoa necessária. 3. Atraso injustificado do seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Não se esqueça também que quem der causa ao adiamento responderá sempre pelas despesas acrescidas. Então, não se esqueça dessa matéria, muito importante para você. Artigo 363. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz, aí atenção, porque aqui é sempre pegadinha de prova, de ofício ou a requerimento da parte, determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para ciência da nova designação. Claro, toda vez que essa audiência é antecipada ou adiada, o juiz, de ofício ou a requerimento, ele determina a intimação do advogado ou da sociedade de advogados que representa a parte para a ciência da nova designação. Professora, nessa audiência você me disse que ela tem uma ordem preferencial. Primeiro são ouvidos os peritos e assistentes técnicos, depois depoimento pessoal, depois oitiva de testemunhas. E aí, o que vai acontecer depois? Acabou a audiência? Não. Depois de ouvidas as testemunhas, aí, fim dessa instrução, fim da oitiva de todo mundo, o juiz ele vai dar a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do MP se participar, se for o caso, claro, de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 a critério do juiz. Professora, volta tudo, não entendi nada. Olha a regra do artigo 364 do CPC. O que vai acontecer nesta audiência? Depois de
Ouvidos peritos e assistentes técnicos, se houver depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, o juiz ele vai dar a palavra ao advogado das partes e ao membro do Ministério Público, se estiver intervindo neste processo, para que ele apresente seus debates orais na própria audiência. Professor, o que é os debates orais? São as alegações finais. Aqui nós temos uma estrutura de audiência que se aproxima um pouco mais das audiências da justiça americana que você assiste em seriados, porque o advogado ele vai ter o seu tempo para debater oralmente e fazer aquelas alegações finais dizendo para o juiz, olha, a perícia, as testemunhas, elas estão provando aqui tudo aquilo que eu aleguei na minha peça processual, tanto para o autor quanto para o réu. Qual que é o prazo que ele vai ter para fazer o seu debate oral? 20 minutos, podendo ser prorrogado por mais 10, a critério do juiz. Então, esse é o quarto ato processual dentro da audiência de instrução e julgamento que eu falei para vocês, que é um ato processual complexo. Ok? Professora, e se eu tenho mais pessoas nesse processo? Se eu tenho pluralidade de partes, mais autores e mais réus, e aí cada um vai ter 20 mais 10? Não. O parágrafo 1º do artigo 364, ele diz assim: havendo-lhe desconsorte ou terceiro interveniente, o prazo que formará com da prorrogação um só todo dividir-se-á entre todos do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. Então, toda vez que eu tenho mais de um, então eu tenho vários autores, o prazo ele forma com da prorrogação, ou seja, 20 mais 10, 30 para todos e eles dividem entre eles. Parágrafo 2º. Quando a causa apresentar questão complexa de fato ou de direito, o debate oral pode ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo MP, se for o caso de sua intervenção, em prazo sucessivo de 15 dias, assegurada a vista aos autos. Então, muita atenção para essa regra. Terminou a instrução, debate oral. Prazo 20 mais 10 para cada parte. Se o juiz entender que aquela causa é muito complexa, ele pode transformar esse debate oral em razões finais escritas. Aí a audiência se encerra ali, aí o juiz vai dar o prazo. Que prazo é esse? Prazo sucessivo de 15 dias para cada, assegurada a vista aos autos, primeiro pelo autor, depois pelo réu, porque o prazo é sucessivo, e aí as pessoas, ao invés de debater oralmente ali na audiência, apresentam suas razões finais escritas para que depois o juiz profira a sentença. Se os debates orais forem apresentados ali na própria audiência, o juiz ele pode proferir a sentença na audiência ou depois de 30 dias. É o que você vai ver a partir de agora comigo. Então, vamos para o artigo 365. O artigo 365, ele vai falar que a audiência de instrução e julgamento ela é unicontínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou testemunha, desde que haja concordância das partes. Então, essa audiência de instrução e julgamento que eu tenho, oitiva de perito e assistente técnico, depoimento pessoal, oitiva de testemunha e debate oral, ela deve ser unicontínua, podendo de forma excepcional e de forma justificada ela ser cindida toda vez que eu tiver ausência de perito e testemunha. Então, quando que essa audiência ela pode ser cindida? Quando eu tiver ausência justificada, seja de perito ou seja de testemunha. Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível em pauta preferencial. Ok? Artigo 366. Aquela regra que eu acabei de falar para você. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá a sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Ok? E aí a gente chega ao fim desse processo. Então, depois da audiência de instrução e julgamento, se houver, o juiz profere a sentença na própria ata da audiência de instrução e julgamento, ou ele vai proferir uma sentença em
30 dias. Artigo 367 para a gente encerrar. E aí, olha só a atividade do servidor. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença, se proferida no ato. Parágrafo 1º. Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas que serão encadernadas em volume próprio. Parágrafo 2º. Subscreverão o termo o juiz, os advogados, o membro do Ministério Público e o escrivão ou chefe de secretaria, dispensada às partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes. Então, vamos imaginar que o advogado não tem poderes para transigir, fazer um acordo. E houve um acordo. Aí a própria parte tem que assinar, não pode ser o advogado. Parágrafo 3º. O escrivão ou o chefe de secretaria trasladará, que é extrair cópia, para os autos, cópia autêntica do termo de audiência. Ok? Então, eu vou ter um servidor que vai lavrar sob ditado do juiz um termo que vai conter tudo em resumo o que aconteceu nessa audiência, bem como por extenso, os despachos, as decisões e a sentença. Toda vez que o termo não é registrado por meio eletrônico, o juiz rubrica todas as folhas. Quem que tem que assinar esse termo? Todo mundo, o juiz, os advogados, os membros do MP e o escrivão ou chefe de secretaria, que foi aquele que redigiu, dispensadas as partes, regra geral, salvo se o advogado não tiver poder sobre algo que aconteceu na audiência, como, por exemplo, eu falei para vocês, não tem poder para transigir e, por um acaso, houve um acordo ali. E o parágrafo 3º, ele fala que o escrivão ou chefe de secretaria trasladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência. Parágrafo 4º. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste Código, em legislação específica e nas normas internas dos tribunais. Então, toda vez que for autos eletrônicos, tem que obedecer às normas da Corregedoria para saber as regras e a lei do processo judicial eletrônico. Parágrafo 5º. A audiência poderá, e aqui despenca em prova, a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Então, atenção, a audiência pode ser inteiramente gravada, e o parágrafo 6º complementa com chave de ouro. A gravação a que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Então, atenção, a audiência de instrução e julgamento pode ser inteiramente gravada e essa gravação pode ser realizada diretamente pelas partes, independentemente de autorização judicial. Na prática, como é a posição do advogado? Ele começou a audiência, instalou a audiência, coloca, que hoje as gravações são feitas pelo celular, colocou o celular, excelência, só gostaria de informar pela ordem que estou gravando e o juiz não precisa autorizar essa gravação. É claro que quem gravou, ele fica responsável por manter o sigilo daquela audiência, por não publicar e etc. Responsabilidade da pessoa. Mas as partes, elas podem gravar também a audiência, independentemente de autorização judicial. E aí, para a gente resumir tudo que a gente estudou de audiência de instrução e julgamento, primeira regra que você não pode se esquecer, essa audiência é pública. Então, em primeiro lugar, o juiz mandará apregoar as partes. Depois, o que o juiz faz? Tentará a conciliação, independentemente de outros meios alternativos de solução de conflitos que tenham sido utilizados anteriormente. Depois o juiz vai ouvir perito e assistente técnico, depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas. E aqui, ó, eu anotei para vocês que essa ordem é preferencial e ela pode ser alterada pelo juiz quando necessário.
Depois da oitiva de testemunha, eu tenho os debates orais, 20 mais 10, ou razões escritas, prazos sucessivos de 15 dias. E, por último, a gente tem a sentença na própria audiência ou a sentença em 30 dias. Esse é um breve resumo do que nós estudamos aqui na aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado demais dessa aula. Grande beijo, te vejo na próxima.